Lição de número 2, a ação de graça pela igreja de Corinto. Querido, aqui vai algumas perguntas interessantes. A primeira, é possível um cristão agradecer a Deus convivendo em uma igreja problemática? Segundo, quando o cristão encontra um problema em sua igreja, de que forma ele deve iniciar na resolução desse problema? Terceiro, já que nós estamos falando da igreja de Corinto, e ela tinha muitos pontos negativos. Tinha, porém, só tinha defeitos? Só tinha falhas? Eu lhe digo que não. Se deseja conhecer quais eram as qualidades também daquela igreja, então continue assistindo esse vídeo e venha aprender mais um pouco da palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD. Eu sei que o nome é um pouco complicado, não é? Wingleton Souza, WS EBD. Porém, eu quero aqui não é te complicar, é descomplicar o seu entendimento da lição. De que forma? Já vou te ajudar aqui. Por quê? Porque a lição de hoje é a lição de número 2, que tem como tema a ação de graças pela igreja de Corinto. Querido, já vou te ajudar dizendo que sim, é importante que se faça uma conexão entre a aula anterior com essa agora que será ministrada. É importantíssimo. E como é que eu vou fazer essa conexão, professor Wingleton? Bom, vou te ajudar aqui agora. Lembra que na aula anterior foi dito que Corinto enfrentava muitos e muitos problemas, não é? É uma igreja problemática. A pergunta que fica é possível alguém agradecer a Deus convivendo em uma igreja problemática? A resposta é sim. Sim, é possível agradecer a Deus. Mais do que isso, e Paulo, um homem temente, zeloso pelas coisas de Deus, ainda assim ele conseguia agradecer ao Senhor por estar liderando aquela igreja problemática? Mais uma vez eu lhe respondo que sim. E onde está isso? Olha, o tema da nossa aula de hoje é muito sugestivo e já está em conexão com a aula anterior. Igreja tem problemas, igreja tem dificuldades, mas mesmo assim, Paulo nos ensina que é necessário ter uma ação de graças pela igreja de Corinto. Paulo sabia agradecer ao Senhor e ele reconhecia essa gratidão. Nós também, mesmo encontrando falhas, defeitos e limitações em nossas igrejas, nós também precisamos agradecer a Deus pelas congregações que nós estamos servindo ali ao Senhor. Tem falhas, tem equívocos, tem erros? Sim, não somos perfeitos porque a igreja é composta de pessoas. Não é para ser perfeito, é para estar em aperfeiçoamento. Glória a Deus! Mesmo diante de problemas e mesmo diante de falhas, aproveite o assunto da lição, que é possível sim ser como Paulo, ter uma ação de graça pela igreja que nós nos congregamos. No caso de Paulo, era a igreja de Corinto. No nosso caso, são as nossas congregações locais. Olha que interessante, hein? Agora, dito sobre o tema da aula, é importante então que se faça a leitura do texto do dia, da síntese e em seguida da introdução. E desde já, eu já vou te dizer aqui que eu não vou fazer a leitura do texto do dia só por fazer. Não, professor, não é só para fazer a leitura. Eu vou te dar comentários em cada um desses assuntos aqui, do texto do dia, da síntese e da introdução. Vamos lá? O nosso texto do dia nos diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4. Qual é o comentário dentro desse texto do dia? Grava aí essa palavra sempre. Gravou? Anotou? Ou quis grifar aí na sua lição? Riscar, entendeu? Grava aí, grifa, risca, anota, mas foca nessa palavra sempre. Sempre dou graças a Deus. O que isso quer dizer? O ensino básico dentro da síntese aqui é o seguinte, o nosso agradecimento, ou seja, a nossa gratidão a Deus, ela precisa ser constante. Isso mesmo, lembrou do termo sempre? O que é isso? Ser constante. É isso que a nossa gratidão deve ser, não é meramente temporária. Uma gratidão temporária é aquela medida pelas circunstâncias, pelo momento, se as coisas estão indo muito bem.
Uma gratidão e agradecimento constante é eu entendendo que, independente das situações, eu continuo sendo grato a Deus. Claro que nós não nos sentimos felizes com todas as situações, mas mesmo assim nós damos graças a Deus. E essa graça é constante. Esse agradecimento ao Senhor, ele é perpétuo, ele continua para sempre, porque nós entendemos que não são as situações que vão mover a nossa gratidão, mas é o reconhecimento de que nós somos gratos a Ele. Aleluia! Foi forte, né? Mas vamos continuar aqui, ok? Já foi lido o texto do dia? Agora é necessário ler a síntese da nossa lição. Olha o que ela nos diz. A oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. Querido, eu gostaria que você aproveitasse aqui e unisse a síntese com a introdução. Você vai entender por quê. Vamos ler também um pouquinho da introdução? O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Qual o ensino básico da síntese juntando com a introdução? Como nós estamos falando de problemas na igreja, é natural que quando a gente enxergue um problema na igreja, a gente fique muito revoltado, insatisfeito, incomodado, indignado com a situação, não é mesmo? Porque a gente pensa o seguinte: eu estou me dedicando tanto, estou servindo a Deus. Claro que todos nós temos os nossos erros, ok? Mas a gente se empenha, se dedica, serve ao Senhor com integridade, tem reverência para as coisas de Deus. E quando a gente observa que tem pessoas ao nosso redor que não estão fazendo isso, estão atrasando, estão envergonhando, ou seja, o Evangelho de Cristo, a gente fica muito revoltado, a gente fica muito incomodado, né? Zangado demais com aquela situação. Isso é comum, isso é natural, a gente realmente tem zelo pelas coisas do Senhor. Porém, deve-se ter um certo cuidado. Que cuidado é esse? Quando nós observamos que tem alguém que está gerando atraso, envergonhando, sendo motivo de escândalo nas coisas de Deus, aquilo gera um sentimento de indignação em nós. E o cuidado é para que essa indignação não crie raízes de amargura, não é mesmo? Sabendo dos problemas da igreja, que aquilo não possa tomar conta de nós, a gente fica com uma raiva desenfreada da pessoa que está ocasionando isso. A pergunta que fica aí, irmão Ingleton, professor, como é que eu faço sabendo que tem tanto problema na igreja e eu não fico zangado pelas pessoas que ocasionam esse problema? Olha, aqui está o ensino da síntese da nossa lição e da introdução também. Tem, professor? Tem, isso mesmo. A síntese da nossa lição disse que, a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. Ou seja, o segredo é orar. A oração ainda é a melhor coisa a se fazer. Por quê, professor? Porque é o seguinte: todas as vezes quando você está orando por alguém que tem sido motivo de problemas, de envergonhar o nome do Senhor, duas coisas acontecem. Primeiro, você vai estar ajudando porque está intercedendo por aquela pessoa. E terceiro, também vai estar confortando o seu coração, para que não crie raízes de amargura e você não fique com uma raiva desenfreada da pessoa e da situação, ok? Então, quando você enxergar problemas na igreja, a primeira coisa que você deve fazer: dobre os seus joelhos, ore. Se a causa é por causa de uma ou mais pessoas, ore por elas, porque ao orar, o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquelas pessoas e ao mesmo tempo vai trabalhar em você, gerando paz, sossego e aquietação para a sua alma, te ensinando que Deus está no controle e cuidando de todas as coisas. A oração ainda é sim uma forma de demonstração de amor. Aleluia! Olha que ponto interessante, não é? Falado já sobre o tema da nossa aula, agora nós vamos para os pontos da nossa lição. Glória a Deus! E o ponto 1 da nossa lição é saudações de Paulo à igreja. Antes de eu falar do tópico que está aí no ponto 1, deixa eu explicar para você essa questão de saudação. Vamos lá? Nos tempos antigos, quando alguém queria entregar um documento para alguém ou para uma comunidade,
era necessário observar alguns elementos. A pergunta é, quais elementos eram esses? Primeiro, deveria observar que tinha que conter o remetente. Isso mesmo, está aí na tela, acompanhe. O remetente. O segundo era o destinatário. E terceiro, tinha que ter uma saudação. Agora eu vou te explicar o que era o remetente, o que é o destinatário, o que é a saudação. Sei que você talvez já tenha uma base, mas vou ampliar para você. O remetente é a pessoa que está escrevendo, ou seja, sendo o autor daquele documento. O destinatário é alguém ou a comunidade que vai receber aquele documento escrito. E entre o remetente e o destinatário, o que iria ligar esses dois? Bem, era a saudação. Viu? Olha que interessante. No caso dessa carta, o remetente, o autor dela, era Paulo, o destinatário, a igreja de Corinto, e os versículos ali, iniciais da carta, eram a saudação de Paulo para a igreja de Corinto. Muito interessante, que é importante que você explique logo na introdução da sua aula. Dito isso, o tópico 1 nos fala sobre Paulo se apresenta e justifica seu chamado. Vou te ajudar aqui, eu tenho algumas coisas anotadas para não esquecer. Como é que nós vamos falar dentro desse tópico aqui? Primeiro, vamos dividir ele em 3. E a primeira coisa dentro desse Paulo que se apresenta e justifica seu chamado, é importante falar sobre o personagem Paulo. É importantíssimo que se faça ali uma retrospectiva de quem Paulo era. Nós temos algumas menções em textos bíblicos sobre quem de Paulo fato era, que tipo de vida ele vivia, que tipo de vida ele vivia, não é mesmo? Que tipo de forma era o seu ali, o seu caminhar. Tem um texto na Bíblia, em Gálatas capítulo de número 1 e o versículo de número 13, que nos diz da seguinte forma, é Paulo dizendo para a igreja que está na Galácia: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Qual é o ensino de Paulo aqui? Olha, Paulo está reconhecendo que houve um tempo em que ele perseguia os cristãos. Esse era Paulo, uma pessoa extremamente ligada à questão do judaísmo e que encarava os seguidores de Cristo como uma espécie de seita. Até que, em Atos capítulo 9, esse Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E deixa eu colocar uma observação aqui. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é um nome judaico e Paulo é um nome romano. Pelo fato de Saulo, esse nome está mais ligado com o ramo judaico, e pelo fato do nome Paulo estar mais ligado com o ramo ali dos gentios, Paulo preferiu adotar esse nome Paulo, pela questão de identificação, mas não teve nada a ver por questão de que Deus mudou o seu nome de Saulo para Paulo. A espécie seria basicamente hoje como João e John. É o mesmo nome, mas tem uma pronúncia diferente de acordo com cada país que ele é falado. Deu para entender? Deus não mudou, é apenas uma questão de identificação. Tranquilo? Focou? Vamos lá. Então esse Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele encontro, a sua vida é transformada. Isso está lá em Atos capítulo de número 9. Beleza? Falado sobre o personagem Paulo, agora nós devemos falar sobre a missão que ele recebeu. Quando Paulo tem esse encontro com o Senhor Jesus, Jesus fala algumas coisas para esse Paulo. Dentre elas, Paulo repete o que o Senhor Jesus Cristo disse perante algumas pessoas em Atos capítulo 26, versículo 16 e 17. Olha o que Jesus disse para Paulo e Paulo vai repetir aqui as palavras de Jesus. Olha Jesus dizendo: mas levanta-te e ponte sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Eita, que interessante, não é mesmo? Então, falado sobre esse Paulo, o personagem, quem ele era, e também sobre a missão que ele recebeu de propagar o evangelho,
tanto para os judeus quanto para os gentios, resta aqui a terceira coisa dentro desse tópico. Qual é, professor? Bem, nós devemos falar agora quem o comissionou, quem lhe deu essa missão. Olha, já foi dado um spoilerzinho aí, né? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Gente, Paulo tinha tanto cuidado, Paulo tinha tanto zelo em reconhecer que o seu chamado não era fruto de mérito pessoal, que as suas cartas seguiam um padrão. Qual é? Isso é muito importante você gravar e transferir para a sua classe. Qual é? Paulo sempre citava que o seu chamado era fruto da vontade de Deus e não meramente dele mesmo. Tem, professor? Tem. Acompanhe algumas cartas aí que Paulo cita de início que o seu chamado realmente foi dado por Deus. Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, ele inicia dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ao escrever aos 2 Coríntios, ele inicia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele também inicia se identificando, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Quando ele escreve aos Efésios e também aos Colossenses, ele segue esse mesmo padrão, dizendo que tudo isso foi pela vontade de Deus. Isso é muito, mas muito essencial aqui dentro desse tópico. Glória a Deus. Dito isso, tem uma menção aqui também de um personagem chamado Sóstenes, que eu acho bom você fazer uma breve citação acerca dele. Esse personagem estava contribuindo com Paulo, aqui quando ele estava redigindo a carta aos Coríntios, né, Paulo. E esse personagem, de acordo com alguns estudiosos, ele ajudou Paulo quando Paulo estava na presença de Galho, que era o procônsul da Caia. E esse Sóstenes, possivelmente ele acabou defendendo Paulo e foi agredido por defender o apóstolo. Entende-se então que após aquele episódio, esse Sóstenes se converteu ao cristianismo. Mas sabe o que é um ponto interessante aqui? Porque a maioria de nós conhecemos Paulo, não é? É Paulo que vai escrever a carta, é Paulo que vai dar as instruções. Mas o que eu acho lindo é que esse Paulo, ele consegue reconhecer a contribuição de outras pessoas em seu chamado. Isso é muito, mas muito lindo mesmo, não é? Então, dentro desse tópico 1, eu quero encerrar aqui te fazendo duas perguntas, duas reflexões que são importantíssimas para gerar uma melhor compreensão da aula. A primeira é: você reconhece que o seu chamado não é por mérito pessoal, mas é vindo da parte de Deus? A segunda pergunta: você valoriza as pessoas que estão ao seu redor e reconhece a contribuição que os outros fazem por você? Por que eu estou fazendo essas duas perguntas? Porque a nossa vida é pautada pelo cuidado de Deus. O nosso chamado foi por causa de Deus. Você está assistindo esse vídeo, você que é professor e aluno, tenha em mente que é Deus que está sendo soberano de todas. É Deus que continua cuidando de nós. Se você recebeu uma chamada para ministrar, tudo isso foi pela graça de Deus, ok? A segunda coisa é: não se esqueça, existem pessoas ao seu redor que mesmo com pequenas contribuições, elas estão nos ajudando no nosso desenvolvimento. Você que está assistindo esse vídeo aí, cada vez que você assiste esse vídeo, dá o seu like aí, você se inscreve no nosso canal, eu sou grato a Deus pela forma que Deus está abençoando a sua vida. E entendendo que o crescimento aqui, para quem não sabe, nós criamos esse canal recentemente, e o nosso crescimento aqui é primeiramente pela graça de Deus, pela vontade de Deus e também pelas pequenas contribuições que cada um de vocês estão fazendo. Desde já, muito obrigado aqui, certo? Então nós precisamos valorizar. Tem muita gente ao nosso redor que nos ajuda, incentivando, orando, fazendo alguma coisa. O certo é que tem sim pessoas que estão sempre contribuindo para o nosso desenvolvimento. E nós precisamos valorizar essas pessoas. Guarde essas duas reflexões. Se você quiser tirar print ou anotar e levar para a sua classe sendo professor, ou compartilhar para os seus colegas de turma sendo alunos, eu creio que isso seria muito, mas muito relevante dentro desse tópico aqui. Glória a Deus! Prosseguindo, nós vamos ler agora o tópico de número 2. O tópico de número 2
fala sobre o reconhecimento do chamado de seus leitores. Lembra da pergunta que eu te fiz no início? Se Corinto, os irmãos ali, a igreja de Corinto, somente tinha questões negativas? Bem, eu vou te passar aqui agora, olha que interessante, vou te passar aqui agora os pontos positivos da igreja de Corinto, não é? Uma igreja que tem problemas, uma igreja que tem suas falhas, mas que também possui as suas qualidades. Por que que eu vou te passar isso? Porque o nosso tópico, ele diz que é o reconhecimento do chamado de seus leitores. É que nós devemos reconhecer também as qualidades que haviam em Corinto. Acompanhem na tela comigo algumas dessas qualidades. Primeiro, os crentes em Corinto, eles pertenciam a Deus, viu? Pertenciam a Deus. Isso está no capítulo 1 e no versículo de número 2. A segunda coisa, havia pessoas ali santificadas em Cristo. Você pode acompanhar também, capítulo 1 no versículo 2. Terceiro, era uma igreja agraciada pelos dons espirituais. E aí no capítulo 1, versículo 8, temos isso no capítulo de número 12 e também no capítulo de número 14, ok? E por último aqui, dentre tantas outras qualidades que eu poderia colocar, mas eu vou ficar em 4, mesmo em uma igreja problemática, Paulo tinha pessoas que cooperavam com ele. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17 ao 19, onde tem ali a citação de Priscila, de Áquila, de Estéfanas, de Acaico e Fortunato, que eram pessoas ali que estavam colaborando com o apóstolo Paulo. Então perceba que essas anotações que eu fiz aqui são muito, mas muito importantes mesmo para a gente entender que igreja tem falhas e igreja tem defeito. Corinto tinha suas falhas, mas também possuía suas qualidades. Ok? Falado isso, olha o que o tópico também coloca para nós. Ele diz que Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas. Mais um pouquinho à frente, diz também que ele, Paulo, sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Eu acho isso muito, mas muito interessante. Interessante por quê? Quando você encontrar um problema na igreja, eu quero aqui lhe dar 2 versículos bíblicos para te ajudar como você deve, primeiramente, iniciar na resolução desse problema. O primeiro deles está em Provérbios capítulo 18 e no versículo de número 13, que nos diz a seguinte forma: aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. É necessário primeiramente ouvir acerca do problema, ter conhecimento de todos os fatos, não simplesmente de um lado ou de uma situação. Não, tenha conhecimento, tenha domínio, ouça primeiro, analise primeiro, antes de você responder ou tomar alguma atitude ou ter um partido ali, seu pensamento, ok? É necessário primeiramente responder, ok? Ouvindo isso, como é que você agora vai agir diante desse problema? Vou te colocar uma referência bíblica que está em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ok? Primeira coisa, ouça antes de falar. Segundo, ao pensar em falar, seja manso e tenha sabedoria naquilo ou na forma que você vai falar e resolver aquela situação. Isso precisa muito se refletir nas nossas igrejas, porque às vezes nós estamos tão ali ativos em querer resolver alguma coisa, né, que a gente se esquece que existe uma forma pedagógica para lidar. Paulo conseguia fazer isso, nós também devemos absorver essas características do apóstolo Paulo. Glória ao Senhor! Para fechar esse ponto 1, o tópico 3 diz assim: a saudação fraternal de Paulo. Olha o que ele nos diz. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. Ele está dizendo isso porque no versículo de número 3, Paulo inicia aquela saudação dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. Se você leu esse tópico e ficou um pouco com dúvida sobre essa ideia de graça e paz, eu vou te ajudar aqui te trazendo algumas definições desse termo graça. Vamos lá, acompanha comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Ó, significado da graça. A graça é definida como um favor gratuito e imerecido. Em seu uso original, ela se refere a algo que é conferido gratuitamente, sem expectativa de retorno, algo que encontra o seu único motivo na generosidade e na liberalidade do doador. Prosseguindo mais ainda, vamos continuar acerca desse assunto de graça. Mas a graça é muito mais do que um mero favor ou boa vontade. A graça vem, como Paulo declara, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é a fonte, enquanto Jesus Cristo é o canal ou mediador através do qual ela vem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o significado da palavra graça e um pouco mais ali de aprofundamento dentro desse termo, não é? Agora, já que foi lido sobre graça, Paulo inicia a carta falando graça e paz. Vamos explicar também um pouco mais acerca dessa ideia de paz. Vamos lá? Ó, o significado de paz. Paz, no sentido paulino, não sugere indolência, inatividade ou libertação das condições adversas. Ela implica segurança interior sem atrito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a definição agora de paz. Então, quando Paulo usa o termo graça e paz, o que é que ele quer dizer? Acompanha aí de novo. Quando os cristãos desejam graça e paz a outro crente, estão orando para que este possa apegar-se mais firmemente à graça de Deus em que já se encontra e à paz de que já desfruta. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Isso é muito importante, esse conteúdo dentro desse ponto 1, significado de graça, ok? Fechando, vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. O ponto 2 da nossa lição nos diz o seguinte: Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Muito interessante isso aqui. Pessoal, o tópico 1 do ponto 2 fala: Paulo era grato pela conversão dos coríntios. É importante fazer uma rápida citação desse tópico. Eu lhe aconselharia aqui fazer uma rápida citação. Tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, onde Paulo reconhece o desenvolvimento que aquela igreja possuiu. Essa é a primeira coisa que você deveria falar dentro desse tópico aqui. A segunda é essa rápida leitura sobre o hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. Lembra que no início eu falei que a oração nos ajuda a gente se identificar com a pessoa, não criar raízes de amargura, né? E ao mesmo tempo estar intercedendo por ela? Seria muito bom você aí preferir. Ou você usa aquele argumento que foi dito na síntese e coloca aqui nesse tópico, ou você mais uma vez reitera, que é para justamente gravar na sua classe ou nos seus colegas aí de turma sobre a necessidade da gente realmente ter empatia e orar pelas pessoas. Glória a Deus. Então, Paulo realmente era grato, melhor dizendo, pela conversão dos coríntios. E o tópico 2, é aqui que eu quero chegar com você. O que eu resumi esse primeiro aqui, ó? As palavras amáveis de Paulo. Querido, vou te passar aqui. Por que será que Paulo vai tratar dos problemas, mas como é que Paulo inicia a resolução desses problemas? Com palavras amáveis. É isso mesmo. Você está tão alegre por quê, professor? Você vai entender agora. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 aqui, e você vai entender o segredo do porquê que Paulo conseguia tratar esses problemas. Como é que a gente deve iniciar tratando desses problemas? A primeira coisa que deve ser feita é colocar Cristo no centro de cada coisa que você irá fazer. Olha que interessante.
Eu vou te passar aqui para que você veja que do versículo 1 até o versículo 9, desses versículos aqui que são a base dessa aula e da saudação da carta aos Coríntios, você vai ver que tem pelo menos 10 citações acerca de Jesus Cristo. Ou seja, toda a saudação está centrada em Jesus Cristo. Antes de Paulo falar de problemas, antes de Paulo tratar de correção de igreja, Paulo primeiramente coloca Cristo como centro, como primeiro ali, como base de tudo aquilo que vai ser falado. Nada vai ser iniciado sem antes ter a presença de Cristo. Quer ver? Olha que interessante. Acompanha aí na tela comigo, para você acompanhar aí. Ó, o versículo 1 inicia da seguinte forma: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Aí já é a primeira. Pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque, ou melhor, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Nele quem? Cristo, aleluia. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! O qual vos confirmará também ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha que interessante, ou seja, nenhum problema vai ser resolvido se Cristo não estiver primeiramente antes de qualquer tipo de solução. Coloque Cristo nas suas decisões, coloque Cristo na dinâmica da sua igreja, coloque Cristo na sua aula de escola bíblica dominical. Quando Cristo é o centro, quando antes de tudo Jesus está presente, as coisas fluem, as coisas prosperam e consequentemente elas tendem sim a melhorarem e se aperfeiçoarem para o bom andamento da obra do Senhor. Isso é muito, mas muito importante. Para fechar esse ponto 2, o nosso tópico 3 diz o seguinte, ó: a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Olha, tem uma menção aqui interessante do tópico. Na igreja de Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Eu acho isso muito, mas muito interessante. Vou colocar um comentário aí na tela do livro de apoio do nosso trimestre, né? Foi escrito pelo nosso pastor Natalino das Neves, e ele nos diz o seguinte: o amor do apóstolo pela comunidade fala mais alto do que sua insatisfação com alguns comportamentos internos. Repetindo, o amor do apóstolo pela comunidade fala mais alto do que sua insatisfação com alguns comportamentos internos. Para fechar, também tem uma frase interessante do nosso livro do trimestre. Quando estivermos desanimados, com outros, lembremos-nos do exemplo de Paulo. Vamos nos unir a ele, agradecendo a Deus pelo potencial que, no seu tempo, Deus fará com que seja desenvolvido até mesmo na vida do cristão mais apático. Querido, isso é muito importante. Você que é professor, que está se direcionando para uma classe e percebe que a classe não está se desenvolvendo, você que prega, tem algum tipo de ministério, você que é aluno e está percebendo que existem pessoas ao seu redor que não estão prosperando, tenha calma, tenha paciência. Muitas pessoas levam tempo realmente para se desenvolver. O importante é você ter a consciência que está investindo, que está ajudando e que está auxiliando essas pessoas. Não se desanime. Às vezes uma construção, ela leva muito tempo. Por quê? Porque é tijolo por tijolo, é parte por parte. Então calma,
tenha paciência, espere e certamente você verá frutos do seu trabalho. Glória a Deus. Vamos fechar a nossa lição com o ponto de número 3, que nos diz uma igreja marcada pelos dons. E aí nós temos o tópico 1, os dons espirituais. Vou te ajudar aqui colocando uma definição dos dons. O que são os dons espirituais? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, isso aí são os dons espirituais. É importante você gravar essa definição, que é para justamente repassar para os seus alunos, se você é professor, e para os seus colegas de turma, se você for aluno. Glória a Deus! Fechou acerca da definição dos dons espirituais? É importante fazer a classificação. Se bem que na Bíblia não tem muito essa ideia de classificação, ela não se preocupa muito com divisão. Mas para uma questão didática, a gente vai colocar aqui os estudiosos, que pesquisaram, e eu vou aproveitar isso e mandar para você, tranquilo? Olha algumas divisões e classificações dos dons espirituais. Nós sabemos que tem dons ministeriais, tem dons de serviço também, os adultos na sua classe estão estudando isso, mas aqui, estritamente em 1 Coríntios, nós vamos falar mais dos dons, das manifestações do Espírito Santo. Glória a Deus, ok? Vamos lá. A primeira classe são os dons que manifestam o saber de Deus. E aí, dos dons que manifestam o saber de Deus, nós temos a palavra da sabedoria, nós temos a palavra do conhecimento e o dom de discernir espíritos. Isso mesmo. A segunda classificação são os dons que manifestam o poder de Deus, ok? E aí nós temos o dom da fé, dons de curar e a operação de maravilhas. A terceira classificação que gostam de fazer são os dons que manifestam a mensagem de Deus. E aqui nós temos o dom de profecia, variedade de línguas e de interpretação de línguas. É muito relevante você ter essa classificação, anote aí, porque isso é muito bom, ajuda, facilita no entendimento, ok? Dito essa classificação dos dons espirituais aqui, ok? Nós vamos agora para o tópico 2, que diz: os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. E o tópico 3, os dons são capacitações para o serviço. O que isso quer dizer? Toda a nossa capacitação espiritual. Paulo é líder de uma igreja. Olha que interessante, você não pode esquecer desses pontos não. Não passe, não acelere, você tem que guardar esses pontos aqui. Ó. Os dons espirituais, ele não define a nossa espiritualidade no sentido de que não é porque eu tenho dom que eu sou muito mais espiritual do que o outro, porque a verdadeira espiritualidade ela está contida no fruto do Espírito, segundo Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, certo? Um fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele molda o meu caráter com amor, paz, longanimidade, fé, mansidão. Os dons espirituais é para o meu serviço na igreja, edificação pessoal e também edificação das pessoas que estão ao meu redor. Por que é necessário? Como é que você vai fechar essa lição? Como é que nós fechamos o entendimento dessa lição? Olha que tópico, como é que você vai fechar aqui, ó. No terceiro tópico diz que os dons são capacitações para o serviço, certo? Toda a nossa lição está englobada aqui. Como fechar? É o último tópico. Como é que você vai gravar todo o conteúdo que foi falado? Toda a nossa vida em relação à igreja, ela é baseada em serviço, ok? O apóstolo Paulo encontra uma igreja problemática, encontra uma igreja que tinha muitas falhas, mas ao mesmo tempo ele é um servo de Deus. Por ser servo de Deus, ele prega a mensagem de Deus. Por ser servo de Deus, ele continua cuidando do povo de Deus, certo? Claro que o nosso serviço ele deve ser utilizado de forma pedagógica, carinhosa, pastoral. Entendemos que existem pessoas que estão ali na nossa liderança e dos nossos cuidados que precisam de uma certa atenção, um acompanhamento e uma certa paciência, porque muitos demoram no processo de desenvolvimento. Mas nós somos servos de Deus, nós não somos senhores das pessoas, ok? Nós precisamos a cada dia mais servir essas pessoas e ajudá-las em seu crescimento.
Tranquilo? E já falando dos dons espirituais, a nossa espiritualidade de fato, ela gera serviço. Jesus, o Filho de Deus, veio para servir, morrendo em prol da humanidade. Paulo, dos maiores pregadores do Novo Testamento, veio para servir as igrejas. Nós também precisamos ter essa consciência de serviço. Glória a Deus! Gostou dessa aula? Foca, e agora vamos fechar na nossa conclusão da aula, que diz o seguinte: a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja de Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde: os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Glória a Deus, essa aula foi bênção para você, então continue assistindo as próximas lições. Isso mesmo, foi bênção para você, continue assistindo as próximas aulas. Paz do Senhor Jesus e muito obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez aqui do nosso canal WSEBD.